Essa noite, o professor mestre Hinaldo da Paixão Santos Araújo. Conselheiro do Tribunal de Contas de Estado, formador, mestre em contabilidade, pós-graduado em auditoria contábil, auditoria governamental, administração para auditores públicos e em metodologia e didática para o ensino superior. Foi auditor concursado do Tribunal de Contas do Estado da Bahia por 25 anos, tendo ocupado os cargos de supervisor, coordenador de controle externo e de substituto de conselheiro, professor universitário da UNED e em cursos de pós-graduação. Autor dos seguintes livros publicados, tais como Auditoria Contábil, Introdução à Contabilidade, Introdução à Auditoria, Contabilidade Pública e Redescobrindo a Contabilidade Governamental. Possui vários artigos publicados sobre a auditoria em diversas revistas técnicas. Também é membro do grupo de trabalho constituído pelo Conselho Federal de Contabilidade para a elaboração das leis de contabilidade aplicada ao setor público. Com a palavra, nosso mestre. O governo militar, não tinha dúvida que eu saía daqui. Não sou formador, só que está falando que estou falando aqui hoje. Então é muito bom, com todas as dificuldades, com todas as mazelas da democracia, ainda é melhor. Judiciário independente, quer queiramos ou não, o STF está aí com o mensalão e prova que temos hoje. Já vão? Os dois? Não. Olha, não me fez só. Vai embora, tá? Então, o judiciário independente, o preciso público profissionalizado, e eu sou um defensor também do democracia. As duas formas de você entrar hoje no Estado, carro funcionário, sair do defensado, etc., e o concurso público, eu acredito no brinde acesso ao serviço público. Imprensa livre e independente, cada vez mais, e educação. Sem dúvida alguma, segundo o ministro, esses 5 atributos são fundamentais para mostrar que a corrupção tende a diminuir no Brasil. Ele tem razão. Todavia, na minha opinião, poderiam ser inseridos mais 2 atributos, quais sejam transparência dos números da administração pública, mas contabilidade aplicada ao setor público visível, porque ser transparente é permitir que eu veja o outro lado, e o controle público, tanto no âmbito externo e social, é efetivo. Então, minha opinião, mais 2 atributos poderiam ser inseridos nesta luta. E aí, eu poderia trazer para os senhores alguns exemplos de ações que foram a pessoa dizer: essa cartilha, que você tem a ver com corrupção, é um programa iniciado pelo Ministério Público de Santa Catarina em 2004 e que o MP da Bahia, em 2012, em grande parte, esta ação. Se os senhores forem em Salvador, não foi encontrar o Paulo Norte com alusão a este garoto perguntando: o que é que você tem, professora? Veja, de volta, eu não posso ver a moça de volta. Está tomando som. É morada? Tá bom, eu vou jantar. Não pode jantar? Vai embora. Vai embora? Você não vê, essa campanha para falar sobre o Brasil. E eu aconselho também que vocês, basta no lugar que você tenha feito a audição, vocês vão ver um vídeo maravilhoso, mostrando a nossa responsabilidade. Porque cada um
tem um papel fundamental e dia 3 de outubro, vereador, agora, 7 de outubro, agora, todo mundo sabe, tá vendo? Agora é uma prova de vocês mostrarem o que é que vocês têm a ver com isso aqui. Uma outra ação é essa cartilha da Amarri. A Amarri foi a Associação dos Moradores de Ribeirão Bonito, que é uma cidade de São Paulo, onde o prefeito era comunista. Mas o grupo de moradores formaram uma associação, independentemente do parlamento que exerce controle externo, independente do Tribunal de Contas de São Paulo, independentemente do Tribunal de Contas da União, e propuseram ações e culminaram com o afastamento do prefeito. E a cartilha conta passo a passo como foi o processo, que custa parece R$10, mas na internet a edição em PDF é gratuita. Vereador, uma dica para a volta excelente. As marchas, teve marcha sobre contra a última ditadura? Não teve. Então vou perguntar aqui não teve marcha. Então vazou. Eu fui. Mas não vi a sociedade organizada, não vi os grupos sociais, não vi conselheiros do PRC, não vi colegas do PCM, vi jovens, muito vestidos, quase todos brancos, não vi essas marchas. Isso me preocupou? Não. Porque é o primeiro passo da sociedade em relação a esse aspecto que está dando. E mais ainda, uma outra publicação, para mim é muito importante, de Stephen que é Ignite. É uma brochura de mais ou menos 20 páginas, que este judeu, francês, preso no campo de concentração, que diz assim: olha, jovem, termina assim seu discurso neste livro. Basta você olhar para o lado que você vai ver algo que vai indignar. Você olha para o lado da quebradão, de uma fora. Aqui é colega, não. Mas quando você for olhar para não encontrar, basta olhar. Basta olhar. Porque a mim parece que está tudo de férias, nada de Salvador, São Paulo, Deus do céu. Basta olhar outros olhos e eu vou ver a falta de um Estado. Que eu vou ver a falta de uma ação efetiva do todo olhando a assessoria do controle público. E sempre eu vou encontrar um motivo para não perder a indignação. Várias pessoas. Mas, final, como melhorar, é a segunda reflexão, a transparência e o controle público, além dessas ações que eu mostrei aqui rapidamente, muito rapidamente. Aí eu digo, olha, contabilidade, auditoria. Como assim? Porque a nova contabilidade pública, se ela conseguir transformar os registros e a forma de demonstrar o patrimônio público, ela só vai ser efetiva se tiver transparência. Mas não adianta eu ter uma contabilidade pública transparente se eu não tiver controle público. E para materializar o controle público, necessário que faz a autonomia pública. Então, esta é a regra. Este processo do Conselho Federal de Contabilidade em campo com o STN, de transformação da contabilidade pública no país, sem precisar usar uma lei. Vejam que no setor privado, duas leis foram necessárias para adaptar a contabilidade societária, é isso? Aos padrões estabelecidos pelo DIAB. Desde já viram de pós sorteados no computador aqui no Brasil. No setor público, sem ter que usar 4.320, que é de 64, no ano de lá. Eu gosto muito dessa lei. Pois bem, mas sem usar essa lei, vejam a amplitude desse instrumento legal, a STN e o Conselho de Contabilidade conseguiram transformar a contabilidade e fazê-la convergente aos padrões internacionais. Portanto, desde 2007, 11 normas já foram aprovadas.
Eu poderia discorrer sobre cada uma delas com esse hoje, até porque eu participei do grupo dos atores que discutiu no Brasil inteiro este processo. Nós vamos tratar desde o que é a contabilidade, qual é o seu conceito, até quais são as melhores formas de avaliar os ativos e passivos. Nós vamos falar sobre a questão de custo no setor público. Porque, efetivamente, para a sociedade, quanto custa o serviço que o Estado presta? Já vai, amiga? Nem se pediu de mim, nem se pediu de mim. Nem se pediu de mim. Já chegou com tantas horas. Ele vai me pôr? Nossa, muito obrigado. E ela tem volta. Quanto efetivamente custa a vacina que tem criança pequena aqui que passou recentemente? Alguém? Qual foi a vacina que estava dando ao bebê? Eu? Ela lá no bebê. Bem bonito, hein? Qual foi a vacina? Nem lembra? Alguém lembra a vacina? Qual foi a vacina? Você vacinou diabetes. Hoje, no posto público, se vacinaram hoje, seu filho, foi quanto custa a vacina? Então, veja, quando você vai a um hospital, uma clínica privada, você vai lá com fatura. E diz, olha, quanto custou, não sei, mas o preço que você paga pela reclamação é X. E quanto custou a sociedade para que seu filho fosse lá hoje e fosse vacinado? Então, eu preciso repensar a forma de dar transparência, à sociedade. E por isso que as normas partem desde o conceito até como mensurar e divulgar custos do setor público. E aí, senhoras e senhores, em relação ao serviço público, por exemplo, a norma fala sobre as relações dos caixas. Mas vejam que no setor público, o fluxo de caixa já existia há muito tempo. Porque o balanço financeiro é um movimento de entrada e saída do caixa. Pode falar, o fluxo de caixa é muito mais do que falar balanço financeiro. Mas a informação está lá. Portanto, com essas normas, o Conselho Federal conseguiu, de fato, introduzir algumas inovações na contabilidade pública brasileira. A começar pelo princípio da competência. Afinal, eu sempre aprendi que na contabilidade pública o regime existe. O artigo 35 da Constituição Brasileira, que pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. É o princípio do Evangelho. Mas quem disse que esse artigo 35 fala sobre competência? O artigo 35 ele se refere ao orçamento e não à contabilidade. Agora eu pergunto aos senhores, eu posso fazer contabilidade sem observar a competência desse exercício? Caixa entrou aí agora. Competência, além de mostrar o que entrou agora, vai mostrar o quê? O que vai entrar e o que vai sair. E como é que eu planejo? Como é que eu gerencio só olhando o passado ou agora se olhar o futuro? Por isso que era comum ouvir o secretário de Estado dizer, olha, a conta pública não serve como instrumento de decisão. E de fato ele tinha razão. Porque os balanços públicos não eram instrumentos adequados para dizer à sociedade qual é o seu patrimônio efetivo. E o patrimônio do Estado pertence à sociedade. Mas tem não, e a receita? Simples. Quanto a Petrobras, eu gosto de falar que é educativo. Quanto a Petrobras apura o seu ICMS e divulga ICMS a recolher ao Estado da Bahia em dezembro, sei lá, 300 milhões. A Petrobras divulga no seu balanço, professor, que tem a pagar. O Estado, no seu balanço de dezembro de 2011, não reconheceu que tinha 300 milhões a receber. E aí eu pergunto, meu caro Elcio, que contabilidade é essa? Que para uns que tem e para outros que não tem? Porque simplesmente a contabilidade reconhecia a receita pelo regime de caixa, mas não de uma forma equivocada ou errada, mas de imprudência. Porque a contabilidade estava atrelada ao orçamento. E o orçamento no Brasil é um orçamento de caixa.